Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 1 Crônicas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Mais tarde morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho lhe sucedeu no trono. Davi disse: quero mostrar-me amigo de Anom, filho de Naás, pois o pai se mostrou amigável comigo. E Davi mandou mensageiros para lhe dar os pêsames pela morte do pai. Os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas para consolar Anom. Mas os maiorais amonitas disseram a Anom: pensas que Davi está enviando consoladores com a intenção de homenagear teu pai? Nada disso. Ele mandou seus servos para examinar a cidade e espionar o país. E Anom prendeu os emissários de Davi, raspou-lhes a cabeça, cortou-lhes metade das roupas, até a altura dos quadris, e mandou-os embora. Quando foram embora, o fato foi levado ao conhecimento de Davi, que mandou alguém ao encontro deles, pois os homens estavam muito envergonhados. Davi os instruiu: ficai em Jericó até que vossas barbas estejam novamente crescidas, e depois voltai. Ora, os amonitas ficaram com medo por terem provocado a ira de Davi. Por isso, Anom e os amonitas destinaram 1000 talentos de prata, umas 30 toneladas, para adquirir carros e cavaleiros da Mesopotâmia, dos arameus de Maaca e de Soba. Contrataram 32.000 carros, mais o rei de Maaca com exército. Eles chegaram e acamparam defronte de Mádaba, enquanto os amonitas, a partir de suas cidades, se reuniam para ir à luta. Davi foi informado e mandou Joabe com a elite da tropa. Os amonitas saíram e formaram em ordem de batalha à entrada da cidade, enquanto os reis chegaram à parte e formaram em campo aberto. Ao ver que tinha de enfrentar a luta à frente e atrás de si, Joabe escolheu os melhores soldados de Israel e se dirigiu ao encontro dos arameus. Quanto ao resto da tropa, confiou ao comando de seu irmão Abissai, e estes tomaram posição para enfrentar os amonitas. Joabe disse-lhe: se os arameus levarem a melhor contra mim, tu virás em meu socorro. E se os amonitas levarem a melhor contra ti, eu irei em teu socorro. Sê corajoso. Sim, todos nós juntos queremos ser corajosos, por amor a nosso povo e à cidade de nosso Deus, e que o Senhor faça o que achar melhor. E Joabe com a tropa avançou para atacar os arameus, e estes debandaram diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo, também eles fugiram diante de Abissai, irmão de Joabe, e reentraram na cidade. E Joabe voltou para Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, eu quis ler todo esse trecho para você entender então que era um contexto de guerra, de batalha, que foi originado a partir de uma tramóia, podemos dizer assim, né? Porque o rei de Amon, né, o rei dos Amonitas, havia falecido, o filho lhe sucedeu ao trono, e Davi, num gesto de cordialidade, num gesto amigável, mandou emissários para prestar as condolências ao rei, né, pelo falecimento de seu pai. Ali o rei estava mal assessorado, haviam conselheiros, os maiorais, né, dentre os amonitas, que começaram a buzinar ali na cabeça do rei, falando: esse povo que veio aqui, que Davi mandou, eles não vieram para prestar condolências, meus pêsames pelo falecimento de seu pai, eles vieram como espiões, eles vieram espionar a cidade, ver estrategicamente os pontos fracos e os pontos fortes do país para atacar. E aí o rei ficou furioso, o rei comprou aquela mentira, ficou furioso. E essa passagem também está em 2 Samuel capítulo 10,
E é interessante porque lá em 2 Samuel vai trazer para nós que um detalhe a mais, porque aqui fala que rapou a cabeça. Lá no livro de Samuel vai dizer que o rei mandou cortar a barba daqueles homens até a metade. Então você imagina, metade da barba cortada, né? Fica algo ridículo. E vai dizer que ele fez como que se fosse uma saia, ele cortou as vestes daqueles homens até a metade. E lá vai dizer, até as nádegas, no livro de Samuel. Então eles ficaram numa situação tremendamente constrangedora. Imagina eles lá, vergonhados, voltando para Israel, com a barba cortada pela metade, né? Como se estivesse de saias ali, com a roupa cortada até a metade, com as nádegas de fora, uma situação humilhante. Eles não queriam se apresentar diante do rei. O rei então vai ao encontro deles e diz assim: olha, fiquem aqui em Jericó, quando a barba de vocês crescer, vocês voltem ao convívio do povo, porque de fato, né, o rei deixou vocês numa situação, o rei lá de Amon deixou vocês numa situação muito constrangedora. O rei teve misericórdia, só que ao mesmo tempo o rei ficou ali, olha, o que eles fizeram foi uma afronta. Então declarou a guerra, e aí os inimigos, os amonitas, que não eram bobos nem nada, o que eles fazem? Eles pegam então e destinaram 1000 talentos de prata para adquirir outros exércitos, chamaram outro rei, chamaram outros exércitos, um batalhão enorme, por causa de Israel, que Israel viria, né, ao combate. Eles estão ali, um exército numeroso, poderoso, vão atacar. O rei envia então Joabe, que era o comandante do exército, né, de Israel. Ele manda o seu comandante, e é interessante porque aqui vai falar no versículo 8 que Davi mandou Joabe com a elite da tropa. Então vai ali, né, os melhores soldados, os valentes guerreiros, aquilo que Padre Jonas tantas vezes pregou para nós, o Gibors, né, os valentes guerreiros, eles vão para esse combate contra esse exército numeroso, estão ali para enfrentar o calor do combate. E aí vem o que é tão lindo nessa passagem. Joabe, junto com seu irmão Abissai, que também lutava ali, né, junto com o exército do rei Davi, ele vira para seu irmão e ele vai dizer aqui: olha, então nós vamos agora entrar no calor do combate. Se os arameus levarem a melhor contra mim, tu virás em meu socorro, versículo 12. E se os amonitas levarem a melhor contra ti, eu irei em teu socorro. Ser corajoso. Sim, todos nós juntos queremos ser corajosos, por amor ao nosso povo e à cidade de nosso Deus, e que o Senhor faça o que achar melhor. Veja, uma parte do exército ia lutar contra os amonitas, outra parte ia lutar contra os arameus. Então dividiu o exército. Joabe foi lá lutar contra os arameus, e o seu irmão Abissai foi lutar contra os amonitas. Ele falou: olha, durante o calor do combate, se eu estiver ali sofrendo em desvantagem, sofrendo o ataque dos inimigos, você vem em meu socorro. E se eu perceber que você está em desvantagem, você está em perigo, eu irei ao teu socorro. Vamos ser corajosos, juntos. Vamos lutar, vamos guerrear, mas vamos guerrear juntos. Gente, esta palavra é maravilhosa, porque ela traz para nós a força da intercessão. Hoje é quinta-feira de adoração, meus irmãos, e é um dia propício para adorarmos nosso Senhor, amarmos nosso Senhor, e é um dia maravilhoso para intercedermos diante daquele que é o grande intercessor por nós junto ao Pai, Jesus sacramentado. Podemos ir lá, devemos ir lá diante do Senhor, nos prostrar diante dEle e levar nossas súplicas, nossos pedidos em favor dos nossos irmãos. A pior coisa que pode acontecer para a gente nesse momento do combate é a gente ver o exército inimigo se aproximando e a gente com a espada na mão, com o escudo na outra mão, e olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver: estou lutando sozinho. Como isso é algo desesperador. Como isso é algo angustiante para a alma, perceber: eu estou lutando sozinho, eu estou aqui na guerra, no calor do combate, e cadê meus irmãos? Cadê os meus familiares? Cadê aqueles da minha paróquia, da minha comunidade, que deveriam estar guerreando comigo, rezando comigo? A beleza da intercessão é essa. Quando nós intercedemos uns pelos outros, nós estamos dizendo exatamente o que Joabe disse para o seu irmão Abissai: se você estiver em perigo, eu vou em teu socorro. Se eu estiver em perigo, você virá em meu socorro. Essa é a beleza da intercessão. Ninguém luta sozinho mais. Pelo contrário, lutamos
não uns com os outros, mas uns pelos outros. A beleza da intercessão é essa. Catecismo da Igreja Católica, no número 2635, vai falar para nós que interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. Essa palavra consonância, eu tenho aqui dois músicos do meu lado, né? O Cassiano e o Peter, eles sabem bem disso, né? A consonância dentro da música, a harmonia, como é importante essa consonância. A palavra consonância vem de consonare, conjunto, sonare, exatamente o som, né? Ecoar junto, tem esse sentido. Então consonar é ecoar junto. Eu me lembro que quando eu estava lá em Fátima, assim que foi eleito o Papa Leão XIV, no final ali do conclave, fumaça branca, aquela festa na igreja, ali os sinos do Santuário de Fátima, aqueles sinos tocando, consonância, ecoando juntos, que é algo lindo, gente. Era um som do céu ecoando pelas ruas de Fátima. Eu correndo pelas ruas de Fátima para chegar logo no hotel, para ligar na TV Canção Nova, para assistir ali, para querer ver quem é o novo Papa, e toda aquela emoção de ver o Papa Leão XIV ali, né, aparecendo ao povo pela primeira vez, a igreja. Gente, que coisa linda e maravilhosa, os sinos lá tocando, ecoando junto, uma consonância. Quando nós estamos intercedendo é isso, nós estamos ecoando junto, estamos ressoando o som da misericórdia de Deus. Nós propagamos o som da misericórdia de Deus uns para os outros. Intercessão é isso, é você levar o som da misericórdia de Deus a tantas situações, a tantos irmãos que estão sofrendo. Nós não podemos deixar nossos irmãos e irmãs lutarem sozinhos. No combate da oração, naquela luta contra o inimigo, que é muito mais ardiloso e vem com muito mais ferocidade que o exército dos amonitas e dos arameus aqui. O inimigo vem com ataque sujo, porque ele é sujo, ele vem atacar, e quando ele vem atacar, nós precisamos nos apoiar também nas orações uns dos outros, contar com as orações uns dos outros. O próprio catecismo também, pegando novamente o catecismo, lá no número 166, o catecismo vai trazer algo muito bonito sobre a fé. Ele vai dizer que cada um que acredita, cada crente, cada um que crê, é como um elo na grande corrente dos crentes. Eu não posso crer, eu não posso acreditar, eu não posso viver a minha fé sem ser carregado pela fé dos outros. Eu preciso da fé da Valdênia, eu preciso da fé do Cassiano, eu preciso da fé do Peter. E o catecismo vai dizer: eu não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé eu contribuo para carregar a fé dos outros. A minha fé, a fé do Alexandre, também de certa forma ela sustenta a fé do Cassiano, a fé do Peter, a fé da Valdênia. A sua fé e a sua fé, a sua oração sustenta a minha oração, a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? É sustentar uns aos outros. Hoje é o dia de sustentarmos uns aos outros na oração. E que bonito isso. Que bonito quando o Padre Jonas, nesse livro aqui, eu fiz questão de hoje trazer esse livro, Orando com Poder. Você pode adquirir na nossa loja, entrar lá, loja.cançãonova.com, e adquirir esse livro. Um livro, gente, é um best-seller, Orando com Poder. E aqui ele vai falar sobre a beleza, a riqueza da oração de intercessão. E o nosso pai fundador, nesse livro riquíssimo, que ele deixou como um legado também para nós, junto com o Carisma Canção Nova, ele vai falar para nós sobre isso, sobre a intercessão. E ele diz assim, que o intercessor, ele tem um ponto de chegada, e o ponto de chegada do intercessor é tornar-se um com aqueles por quem ele intercede, tornar-se um. E veja o que o Padre Jonas vai dizer, presta atenção. Talvez você, meu irmão e minha irmã, já tenha sofrido muito com o grupo que você coordena, no qual você exerce um ministério, ou do qual você apenas faz parte. Talvez você tenha sofrido muito com a sua comunidade, vivendo uma grande decepção que o deixou ressentido. Mas fixar-se nessa atitude não resolve nada. Veja o outro lado. Tudo o que aconteceu entre você e o seu grupo uniu-os de tal maneira a ponto de você hoje poder afirmar ser este o seu povo. A
apesar das murmurações, dos descaminhos, das barbaridades, dos desvarios e loucuras, não se pode negar que esse é o povo que Deus lhe deu para que você fizesse parte dele. E, portanto, você deve interceder por esse grupo, pedir a sua salvação. Se o inimigo vier contra ele, se o inimigo vier contra esse grupo, a sua paróquia, o seu grupo de oração, a sua pastoral, se o inimigo vier atacar a sua comunidade, o que o Padre Jonas diz? Você deve defendê-lo. Se o inimigo vier contra ele, deve defendê-lo. Se o inimigo vier contra a Canção Nova, eu, Alexandre, como consagrado, preciso me levantar. Meu pai fundador me diz isso: levante-se, Alexandre, e defenda a Canção Nova. E o que eu digo da minha comunidade, você pode dizer aí da sua paróquia, do seu grupo de oração, da sua comunidade. E veja, o Padre Jonas continua e fala: são de intercessores como este que Deus necessita nos grupos, nas comunidades, nas paróquias. E ele ainda, outro exemplo, diz Padre Jonas: talvez você tenha se decepcionado ou se entristecido muito com a pessoa com quem você se casou, mas essa pessoa é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Não foram vocês que se uniram, foi Deus quem os uniu. O seu cônjuge errou, se foi infiel, ainda assim é sua carne. Não se pode discutir a decepção e a tristeza do seu coração e a depressão em que você entrou, mas a solução é assumir a posição verdadeira de intercessor. É dessa forma que devemos interceder por um filho, por um pai, uma mãe, um irmão que tenha problemas. Assim como o filho pródigo, entrou nas drogas, engravidou a menina, causou problemas para a família, mas é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Esta é a atitude do intercessor, alguém que se move para o meio, que se coloca entre as partes e intercede. As pessoas não podem mais ficar lutando sozinhas, meus irmãos. Tem muita gente, infelizmente, lutando sozinha, abandonada, porque não tem quem reze por elas. Tem muita gente que fala assim: não, pode deixar, eu vou rezar por você. Pode deixar, mas não reza. A gente fala meio que um chavão: não, pode contar, eu estou rezando por você. Mas não reza uma Ave Maria. Não pega o terço para rezar e fica dando essa desculpa esfarrapada. Não, pode deixar, eu vou rezar por você, mas não reza. Quando você disser para uma pessoa: eu vou rezar por você, reze. Reze. Que seja uma Ave Maria, mas naquele momento reze, coloque-se em oração. É a beleza da intercessão. Não podemos abandonar os nossos irmãos no meio do combate. Ninguém pode sentir-se abandonado no meio da luta. Nem eu, nem você. Precisamos voltar a interceder uns pelos outros. E a beleza que a Canção Nova está fazendo. Fiz questão de pedir aqui para o Cassiano, enquanto o Peter estava cantando, fiz questão de falar dessa ação de fim de ano, que o Clube da Evangelização, de forma inspirada, trouxe, em que nós estamos vivendo esse tempo forte de intercessão pelas famílias, né? O tema deste tempo forte, dessa ação especial de fim de ano é: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Veja, ao final, né, vão ser 4 meses, começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, aquela contribuição no boleto laranja que você recebe aí na sua casa, aquela contribuição de R$20 ou mais, e aí você vai ajudando os 4 meses, lá em janeiro você vai receber. E eu vou receber o quê? Eu vou receber os 3 livrinhos, os livrinhos aqui, olha, do Padre Adriano Zandoná, Como Lutar por Sua Família, o livro do Alexandre e da Roseni, De Nazaré para o Meu Lar, Deixe-se Formar pela Sagrada Família, e o livro do Rubens e da Tânia, Famílias Curadas pelo Amor de Deus. Então, são 3 livros que são alimento para a sua família, e além disso, a capelinha. Esqueci aqui de trazer a capelinha, né? Como a nossa cofundadora, Luzia Santiago, fala, né? Capelinha, né? Ela fala capelinha. Aqui a capelinha, trazendo aqui para você a capelinha, essa aqui, ó, capelinha, tão linda, capelinha da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Mas eu vou pegar tudo junto para dizer para você: isso aqui, tudo isso aqui, é um presente que a Canção Nova, com muito amor e carinho, vai dar a você, sócio evangelizador, a família Canção Nova. Isso aqui, na verdade, o Padre Jonas falava, é o plus. É o plus, é o que vem de presente. Em janeiro você vai receber na sua casa esse plus, esse presente, você vai receber. Mas a realidade, o grande tesouro é a intercessão. Você está me entendendo? O grande presente nesse tempo forte é a intercessão que está acontecendo, da Canção Nova se abrir
E como corpo interceder por você e pela sua família, e você interceder pela família Canção Nova, pela comunidade Canção Nova, é uma troca de oração, de intercessão, um intercâmbio de oração. A Canção Nova que assume a sua dor, a dor da sua família, intercessão em oração, e ao mesmo tempo você que também que assume nossas lutas, nossas dores e intercede por nós. A gente que vive viajando por aí, rodando em missão por aí, meus irmãos sabem bem disso. Quantas pessoas que chegam para nós e dizem assim: olha, eu rezo muito pela Canção Nova. É ou não é verdade, meus irmãos? Quantas pessoas que chegam para nós e falam: olha, eu rezo direto pela Canção Nova, pela campanha para chegarmos ao 100%. Estou sempre rezando por vocês. Como isso nos alimenta, como isso nos anima, como isso nos ajuda. Porque não é fácil, gente, a gente sai em missão, mas só Deus sabe as lutas que a gente vive, os perrengues que nós enfrentamos, as situações de humilhação, e tantas lutas, combate na nossa saúde, na saúde dos nossos. Então quando a gente escuta de uma pessoa dizendo: olha, eu estou rezando por você, estou rezando pelo seu ministério, estou rezando pela Canção Nova, isso dá uma força para nós enquanto corpo. Você não imagina como é bom, como é gratificante para a gente ouvir isso, da boca de um sócio evangelizador, de um porta a porta, de alguém que assiste a TV Canção Nova, ouve a rádio, ouvinte da rádio Canção Nova, alguém que acessa lá o cançãonova.com, alguém que participa, que vem aqui nos nossos encontros, nossos acampamentos. Como isso nos abastece, como isso nos faz bem. A gente entende o recado e diz: eu não estou na batalha sozinho, tem muita gente também vindo em meu socorro, pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Então é ser um com o outro. Padre Jonas nos ensinou aqui, nesse livro maravilhoso, já nos deu a receita. Nós não podemos abandonar os nossos, nem nosso grupo, nem nossa comunidade, nem nossa pastoral, nem nossa paróquia, nem nosso pároco. No começo do programa, o Cassiano dizia para a gente rezar pelos nossos padres. Quantos padres que infelizmente hoje se sentem sozinhos, só são o tempo todo sugados pelas suas paróquias. Desculpa falar assim: ah, padre, eu preciso disso, padre, preciso daquilo, padre, padre. Mas e aí, você está sustentando o padre da sua paróquia em oração? Tem intercedido por ele, rezado por ele? Porque ele também tem as lutas dele, ele também é um ser humano, tem seus momentos de combate. E quantos sacerdotes que hoje estão à frente de sua comunidade, mas se sentem sozinhos, precisam sentir o apoio. E o apoio não é somente tapinha nas costas. Também isso é gostoso, também isso é bom. Mas é poder olhar no rosto do seu sacerdote, do seu pároco, e dizer: padre, eu estou rezando pelo Senhor, viu? Talvez hoje seja o grande presente que o seu padre hoje precisa, é esse. Nessa quinta-feira, você chegar lá perto dele, no final da missa, e dizer: padre, só vim dizer isso para o Senhor, não vim pedir nada não, só vim dizer: estou rezando pelo Senhor, e louvando e bendizendo a Deus pelo seu ministério sacerdotal. Como isso vai fazer bem para o padre? Como isso faz bem a gente ouvir isso? Então a gente precisa assumir em oração e interceder. Hoje é o dia em que o Espírito Santo nos pede que a gente saia da nossa casa, que a gente saia da nossa comunidade, que a gente saia do nosso sofá e que a gente olhe para aquela pessoa que está sofrendo, que está no meio do combate, e diga: olha, estou rezando por você. Ela vai entender: nossa, fulano está vindo em meu socorro, fulano está me ajudando. Hoje é o dia da gente virar uns para os outros e dizer: olha, Cassiano, estou rezando por você, meu irmão. Olha, Peter, estou rezando por você, estou rezando pelo ministério de vocês dois que são músicos. Contem com a minha oração de irmão, e contem mesmo. Estou falando aqui da boca para fora, que eu não estou fazendo teatro não. Vocês podem contar com a minha intercessão de irmão. Valdênia, com todas as suas lutas, também conta com a minha oração de irmão, viu? Pode contar com a minha oração também. São irmãos que têm a minha intercessão. Eu rezo pela minha comunidade, porque eu amo a minha comunidade, eu amo os meus irmãos, e por isso que eu rezo por eles. É meu dever diante de Deus rezar. Eles não podem se sentir sozinhos, mas eles precisam saber que tem alguém rezando por eles. Faz bem. E eu sei que tem muita gente rezando por mim também, e eu agradeço. Hoje é o dia da gente falar, então abre essa boca, cheia de dentes ou não, fala e diga assim: olha, estou rezando por você, fulano, estou rezando por você, conta comigo, viu? Conta comigo, estou rezando, sei que você está sofrendo, está no calor da luta, mas você não está sozinho, não está sozinho. Digo para os meus irmãos de comunidade que estão agora acompanhando: você não está sozinho, conta com a minha oração, conta com a minha oração, você não está sozinho. Meus irmãos do conselho estão lá reunidos em Queluz, não estão sozinhos, contem com a minha oração. A igreja, conta, é a minha oração. É lá grande coisa? Para Deus é. Eu vou continuar intercedendo. Pode ser que para muitos não seja, mas para o Senhor é. Então a gente vai interceder hoje uns pelos outros, nos assumir nesse grande elo dos que acreditam em Deus. Você
me carrega com a sua fé, você me sustenta com a sua fé, e eu também de certa forma lhe sustento com a minha fé, e assim a gente vai nesse intercâmbio, nos sustentando uns aos outros. Para terminar, para a gente poder rezar, quero contar essa historinha. Haviam 2 homens amigos que estavam caminhando pela floresta, quando de repente apareceu um urso no meio da floresta. Me aparece um bendito de um urso. Eles ficam desesperados, e um conseguiu correr, foi ligeiro, subiu na árvore, trepou ali na árvore, subiu, ficou no galho de árvore. E o outro teve mais dificuldade, e nessa dificuldade que teve, ele ficou ali, não conseguia subir na árvore, e aí ele não teve outra alternativa, se fingiu de morto, caiu no chão e se fingiu de morto ali. O urso vem e se aproxima, o urso dá uma farejada ali, cheira lá, o cara deitado no chão, chega perto do ouvido dele, e parece que fala como se falasse alguma coisa o urso. E o amigo que está em cima do galho ali, né? Estou tranquilo, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Estou aqui, ó, garanti meu lado, você se vira aí com o urso. E aí ele ficou olhando ali, o urso parece que falou alguma coisa, o urso pegou, caminhou e foi embora, e deixou-o deitado no chão ali vivo, não atacou. Passa um tempo, o urso já tinha ido embora, o amigo se levanta, que estava deitado no chão, e aí o outro desce da árvore e pergunta: ei fulano, o que parece que o urso ficou farejando, e parece que o urso falou alguma coisa no seu ouvido, achei interessante, o que ele falou para você? E o amigo assim, limpando, né, que estava no chão, limpando, falou: ele disse para eu ter cuidado com os amigos que deixam os outros para trás quando o perigo se aproxima. O urso falou, foi isso para mim. Cuidado com aqueles que te deixam para trás quando o perigo se aproxima. Então, o perigo se aproxima, estamos sob ataque. Vamos agora descobrir os verdadeiros irmãos intercessores, e vamos também ser um verdadeiro irmão intercessor. Não abandone os seus no meio da luta. Padre João nos ensinou: o filho está nas drogas, a filha está aí perdida num caminho errado, está caminhando por uma via errada, o marido está na infidelidade, não sei, está um caos a casa. Não desista de interceder, não desista, assuma os seus, mesmo que eles estejam agora numa vida errada e você está na vida certa, não desista de interceder pelos seus. O inimigo vai fazer de tudo para que essa pessoa pela qual você intercede se sinta desamparada, mas você vai dizer, como Joabe falou para seu irmão Abissai. Eu termino com essa frase maravilhosa: se os arameus levarem a melhor contra mim, tu virás em meu socorro. Se os amonitas levarem a melhor contra ti, eu irei em teu socorro. Sê corajoso. Sim, todos nós juntos queremos ser corajosos. Todos juntos nós queremos e vamos ser corajosos, e vamos assumir o combate da oração na intercessão. Deus é por nós.